Eu já vi muito pai, muita mãe reclamando: meu filho não come bem, meu filho tem lá restrições a alimentos. Vocês já pararam para pensar que vocês não estão dando bom exemplo alimentar também para a criançada, dando preferência aí a essas coisas de fast food, esses alimentos que vêm embalados aí no supermercado, que é para descongelar no micro-ondas e depois... Aí depois quer que a criança, né? Nós estamos recebendo aqui a Cláudia Diniz, nutricionista, com mais propriedade do que eu. Vai falar sobre isso, né, Cláudia? Tudo bem? Tudo bem, olá a todos. Como é que funciona essa coisa? Realmente o bom exemplo de pai e mãe, ou do adulto, né, para uma criança na hora da alimentação, surte efeito mais interessante? Muito, né? A criança que tem o exemplo em casa, ela tem uma tendência muito maior a aceitar mais os alimentos mais saudáveis, né? Se ela, por exemplo, escuta do pai e da mãe que ela tem que comer brócolis, que ela tem que comer beterraba, e está vendo o pai e a mãe comendo batata frita e tomando refrigerante, ela vai pensar: por que eu tenho que comer se eles não comem? Aquela batata frita, aquele saquinho, né, que vem encebada com aquela Isso, gordura, o pai e a mãe gostam daquilo ali, e aí o filho exatamente. fica vendo: eu também quero, né? Exatamente, porque os pais são o espelho do filho. A criança ela é muito de imitar o que o adulto faz. Então, ela vai querer fazer o que o pai e a mãe estiver fazendo. Se o pai e a mãe forem bons exemplos na mesa, na alimentação, é muito mais fácil que a criança tenha uma adesão melhor a essa alimentação saudável. Eu acho que então o curso que vocês estão dando tem mais a ver com o adulto fazer uma reengenharia alimentar. Usa-se agora esse termo, reengenharia, né? Bonito, mas é por aí? Sim, porque geralmente assim, a criança que não aprendeu a se alimentar bem, né, na vida adulta, ela acaba tendo que fazer essa reeducação alimentar, né? Então, no caso, até quando vem uma criança para a família, a criança pode ser um agente dessa reeducação, porque quando os pais se preocupam em melhorar isso para a criança, automaticamente eles podem melhorar para a casa inteira, né? Agora, toda criança dá trabalho para comer, Cláudia? É normal essa... Sim, é normal, é comum acontecer. Nem todas as crianças vão dar esse trabalho. Pode ter criança que vai passar pela infância inteira se alimentando bem, mas é comum, porque chega mais ou menos ali nos 2 aninhos, ela começa a ter mais interesse pelo mundo, pelas coisas externas, ela já anda, ela já se comunica e ela tem uma redução da velocidade de crescimento. Então, tendo essa redução, ela diminui um pouco o apetite. E aí ela dá mais trabalho para comer. Aí os pais ficam preocupados: meu filho comia tanto antes, agora não come. Às vezes isso acontece sem que prejudique o crescimento da criança, né? Ela vai diminuir o apetite, mas ela vai continuar crescendo porque diminuiu a velocidade de ganho de peso e de altura. Nessa fase, o que é importante? Manter a oferta dos alimentos saudáveis, né? Porque às vezes a criança não quer comer uma coisa, o pai quer compensar dando uma guloseima, né? Aí acaba atrapalhando aquele primeiro trabalho que foi feito ali no início da vida. Guloseima não pode ser dada nem como recompensa, comeu tudo, ganhou chocolate? Então, a guloseima, sim, a gente pode incluir no plano alimentar da criança, porque em um momento ou outro ela vai ter contato, né? Se ela não teve contato nenhum em casa, uma hora que ela for numa festinha de aniversário, uma coisa assim, ela vai ter contato. O que é uma coisa assim que não é muito produtivo? A gente oferecer nesse formato recompensa, né? Porque ela vai entender: eu vou comer porque é uma obrigação para eu ganhar uma coisa legal depois. E a comida vira chato, vira uma coisa assim: tenho que fazer isso para ganhar uma coisa gostosa depois. Então, ela pode receber a guloseima, mas não a título de recompensa. Ela pode receber simplesmente: hoje nós vamos comer um chocolate, né? Sem prejuízo de outras coisas. Eu tenho filhos, tenho netos, né? E engraçado, você falou um negócio muito importante, porque até os 2 anos, 3 anos, nenhum tomava refrigerante. Mas aí veio o mundo externo, as festinhas, os aniversários, aí todo mundo entrou no refrigerante. Que pena, né? Pois é, porque é cultural, né? Se as pessoas pensassem mais nisso, dá para fazer uma festinha de aniversário com alimentos mais saudáveis? Dá. O suco. Sucos variados, tem tanta combinação de suco que dá para a gente Não é esses de fazer. garrafa, não, que esses aí também tem lá sal, conservante. O sal, engraçado, o sal dá a sensação de satisfação, né? Dá, É, dá. é o sal que bota no refrigerante que dá aquela coisa
Acho que até é viciante, né? Sim, porque no refrigerante a gente tem alguns, principalmente o refrigerante dietético, né? A gente tem os adoçantes e o adoçante vai ter sódio ali no meio, né? E sódio, ele não é só questão do sabor salgado, ele é conservante de qualquer maneira. Então tem muito alimento doce que também você vai encontrar o O sódio. dietético ainda é pior, né? O dietético é pior. Meu Deus do céu. Porque se a gente for pensar assim, o tradicional ele tem muito açúcar, ok, ele vai ser muito calórico, vai contribuir para ganho de peso. O dietético ele tem o adoçante. O adoçante, em maior ou menor grau, ele vai ter essa questão do sódio. E adoçante geralmente é uma química, né? É um produto químico. Então o nosso organismo ele não está preparado para receber isso frequentemente. Então o adoçante ele fica mais reservado para quem tem diabetes e mesmo assim controlado, né? Precisa ser controlado por um profissional que atenda essa pessoa. Para a criança não é indicado adoçante se não tiver diabetes. Você sabe, eu já ouvi falar até que esse negócio da gotinha ali, a gotinha hipócrita, né? Que a gente se enche de besteira e depois bota 2 gotinhas. Sim. Tem uns que pedem 2,5 gotas. Sim. Como é que faz para medir 2? Bota 5 gotas e depois fraciona no meio a bebida. Né? Então, mas diz que é pior do que o açúcar, o troço. Sabe o que, é que acontece? É que assim, o adoçante, a partir do momento que ele entra em contato com a nossa língua, ele manda uma mensagem para o cérebro que a gente vai receber açúcar. O cérebro nosso adora um açúcar, né? Ele trabalha com açúcar, na verdade. E se você sente o sabor doce e não chega o açúcar no organismo, aí o corpo pede açúcar de algum lugar. Então, geralmente, quando se consome muito adoçante, a vontade de comer doce é muito maior depois. Então, o adoçante, por isso que a gente fala, ele não está indicado para quem quer perder peso ou manter controle de peso. Ele só vai fazer com que a gente tenha mais vontade de comer doce depois. Adoçante a gente deixa para o diabético e mesmo assim controlar essa porção. Eu ouvi dizer que quando não tem açúcar no organismo, o organismo fabrica o açúcar, vai buscar na gordura. Né? Vou te pedir para a gente falar sobre isso também, tá bom? Sim. Na volta da entrevista. A Cláudia Diniz é nutricionista, está falando com a gente hoje sobre alimentação infantil e alimentação como um todo, né? E tem um curso gratuito que está sendo oferecido lá em Taubaté para quem quiser. Olha só que beleza, né? Ela vai falar sobre tudo isso já já, na volta da entrevista. Não saia daí.